Demais que vai prosear. Ai, Cari. Não, Amém. Vamos salvar as mãos para o altar. Aleluia. Sagrada igreja da paz do Senhor. Amém. Quero somente contar um testemunho aqui, irmãos. Talvez vai se surpreender, mas desde que nós servimos ao Senhor, o Senhor da Janaína, ao Senhor, desde a nossa mocidade. Nós servimos desde que a gente era bem jovem. E Deus tem abençoado a nossa vida em muitas coisas e ela tem sido, ela é uma coluna de força espiritual na nossa vida, né? No nosso casamento, na nossa vida familiar, na vida financeira também. Eu falo até que Deus mima muito ela. Muitas bênçãos financeiras na nossa vida vêm através dela, bênçãos que nós recebemos, que esperávamos, vêm através dela. Deus usou a vida dela para mostrar que o casal precisa estar junto e quando eles são unidos, mesmo com a sua carne, Deus abençoa ela e eu recebo a bênção de tabela. E o ministério dela sempre foi o louvor e Deus, de uns tempos para cá, eu me questionei muitas vezes porque outros pastores falaram: Janaína, você precisa pregar. E ela fala assim: pastor, não faz isso comigo, porque se o senhor fizer isso eu vou sair correndo. Mas Deus tem falado muito ao coração dela e de 2 anos para cá Deus tem confirmado isso. Eu até falei agora no carro: Deus tem me chamado na sua vida, cumpra o seu chamado. Eu sempre dei liberdade para ela, sempre gostei de pregar, mas sempre dei liberdade. E esse mês Deus usou o pastor para chamar ela para ministrar. Então eu queria convidar a Janaína para estar aqui. Ela vai estar ministrando. Eu passei minha vez para ela. Ela estará ministrando pela primeira vez. Não que ela já não faça isso louvando, mas Deus tem colocado no coração dela. Até uma Bíblia, Deus usou uma pessoa para dar para ela, para confirmar isso que Deus vai fazer hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Você possa perceber aqui, irmãos, e eu sei que Deus tem muitas coisas na vida da esposa, na nossa vida, e eu sei que ela é um instrumento de Deus. E ela tem sido na minha vida, ela vai ser na sua vida também. Então, você tem as suas mãos para em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero louvar e agradecer ao Senhor pela vida da Janaína, que o Senhor possa abençoá-la neste momento, que ela possa ser instrumento, Senhor, e canal de bênção na minha vida e na vida de todos os seus filhos, Senhor, que estarão ouvindo a Tua palavra. Pai, eu sei que o Teu Santo Espírito já colocou aquilo que ela precisa falar e nós também, Senhor, queremos estar atentos ao que o Senhor tem para cada um de nós. Que a Tua palavra, através da vida dela, possa fluir como um rio, Senhor, e venha tocar os corações no mais íntimo, no mais profundo, naquilo que precisamos ser consertados, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua palavra e para cumpri-la, Senhor. Porque aqueles que obedecem a Tua palavra, aqueles que escutam e obedecem, Senhor, desfrutam das muitas bênçãos que o Senhor tem para nós e nós queremos desfrutar. Nós queremos ser alcançados pelas bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Aquelas bênçãos de Deuteronômio 28. Aquelas, Senhor, que nós precisamos ser atentos e obedecer a Tua palavra. É essa, Senhor, que nós queremos e precisamos desfrutar, Pai, através da vida da Tua serva. Pai, em nome de Jesus, tira todo o nervosismo, Senhor. Que o Teu Santo Espírito possa falar através dela, Senhor, com toda a calmaria, Senhor, e com toda a autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber até a camisa Janaína, passar de palmas para Jesus. Aleluia. Irmãos, eu amanheci até sem voz hoje. Pois é, pensei em voltar atrás. Meus irmãos, podem se sentar? Amém? Eu gostaria, nesse momento, de agradecer a confiança do meu esposo, a confiança com o seu Diego, né? É uma responsabilidade muito grande falar sobre a palavra do Senhor, porque a palavra dele é santa e é preciosa. Aleluia. Nós devemos ter muito zelo e cuidado em falar sobre a palavra do Senhor, porque é uma palavra viva, né? E a palavra não é nossa. Aleluia.
Então, desde que foi escolhida esta campanha, e o pastor fez aquela brincadeira, a brincadeira que se tornou uma realidade, Deus colocou ao meu coração o Salmo de 139. Aleluia. O Senhor já tem falado conosco sobre lançar as sementes, chorando, porque certamente colheremos com muita alegria os nossos molhos. O Senhor já tem falado sobre estarmos parados e quietos diante dos ataques e das aflições, porque o Senhor tem cuidado de nós, assim como testemunho da missionária. Aleluia. E hoje nós vamos compartilhar sobre a plenitude do nosso Deus. Amém? Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entritecestes-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e assombroso, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entritecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim os homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, com aqueles que te aborrecem, e não me aflige por causa dos que se levantam, contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tendo-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Esse salmo, acredito eu, que é uma das palavras mais bonitas na palavra do Senhor, um dos textos mais lindos. E como referência da palavra do Senhor, eu uso esse salmo na minha vida como um guia para mim, porque não há como se esconder dos olhos do Senhor. Este salmo, ele não tem uma data, uma ocasião específica em qual ele foi escrito. Não há nada definido sobre isso, sobre o período em que ele foi escrito. Mas nós sabemos com toda certeza que Davi, como um excelente adorador, ele não precisava de momentos para adorar o Senhor.
Com certeza esse salmo ele foi escrito em um momento em que Davi estava refletindo sobre a grandeza do nosso Deus. Davi ele teve vários períodos na vida dele. Períodos de alegria, períodos de tristeza, períodos de exultação, períodos de afronta. Ele teve inúmeros períodos na vida dele. E em todos esses períodos nós podemos ver no livro de Salmos uma nova canção. Então nós não precisamos de um determinado acontecimento na nossa vida para adorarmos ao Senhor. Tudo que acontece em nossas vidas tem que ser um motivo de adoração. Seja na alegria, seja na tristeza, seja no momento de sofrimento, seja no seu momento de mais angústia, seja em qualquer momento, irmãos, nós precisamos adorar ao Senhor nesse momento, extrair desse momento uma adoração. Davi adorava ao Senhor se ele perdesse, se ele vencesse. Davi adorava ao Senhor na angústia, no luto, na afronta. Ele adorava ao Senhor após as batalhas, antes das batalhas. Davi estava adorando ao Senhor em todo o tempo. Eu acredito que talvez, acredito eu, que esse salmo tenha nascido no coração de Davi quando ele estava na caverna de Adulão. Porque eu acredito que tenha sido lá. Isso é uma coisa minha, irmãos. Porque nos nossos momentos de solidão são os momentos em que nós ouvimos melhor a voz de Deus. Porque não tem ruídos externos quando nós estamos num momento de solidão. Nos nossos momentos de solidão é quando o Senhor se manifesta de uma forma extraordinária na nossa vida. Foi assim com João. Ele estava na ilha de Patmos quando as maiores revelações do Apocalipse foram dadas a ele. Era um momento de solidão. Foi assim que o Senhor falou com ele. Eu acredito que Deus falou com Davi de uma forma extraordinária no momento de extrema solidão. Um momento em que ele não podia dizer nada para ninguém, apenas ao Senhor. Esse salmo ele pode ser organizado em 4 partes. A primeira parte, que é do versículo 1 ao 6, fala sobre a onisciência de Deus. A segunda parte, ela fala sobre a onipresença do nosso Deus. A terceira parte, ela fala sobre a onipotência do nosso Deus. A quarta parte, fala sobre a santidade de Deus. Aleluia. Então a gente vai começar a entrar na palavra do Senhor. Irmãos, tenham paciência comigo, tá bom? Primeira vez. Vamos ler aqui no versículo 1, que diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu fui investigar sobre o que é sondar, sobre o que é sonda, né? A palavra sondar, ela significa investigar de uma maneira cautelosa, averiguar, sondar as intenções de alguém, observar sem que ninguém saiba, espionar. A palavra sondar significa isso. Ou seja, quando Davi diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, ele quer dizer, Senhor, nem que eu não queira, o Senhor já sabe quem eu sou. Eu não preciso dizer, me apresentar, argumentar sobre quem eu sou. O Senhor já sabe quem eu sou, o Senhor já me conhece, o Senhor já me viu. A palavra do Senhor diz assim, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Irmãos, esse versículo, do versículo 2 até o versículo 6, o Senhor quer dizer o quê? Que não há um período, um momento das nossas vidas que nós podemos esconder do Senhor. Falamos cerca de 7 a 20 mil palavras no dia.
Isso é uma pesquisa segundo a BBC News Brasil. E as mulheres, nós tendemos a dizer 20 mil palavras por dia. Os homens, 7 mil palavras por dia. Irmãos, você tem noção de quantas palavras nós falamos? E a palavra do Senhor diz o quê? Que sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Isso quer dizer que antes que você fale, o Senhor já sabia o que você ia falar. 20 mil palavras de uma mulher. Agora você multiplica 20 mil palavras vezes a quantidade de mulheres habitantes do mundo. Quão grande é a soberania do nosso Deus? Você tem noção da soberania desse Deus? Que nós temos o privilégio de servir, de sermos criados por Ele? Outra coisa, acredita-se que nós produzimos 70 mil pensamentos por dia. 70 mil pensamentos por dia. A palavra do Senhor diz que Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe o que você vai pensar. Ele sabe o que você ainda vai falar daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 anos, daqui 10 anos. O Senhor já sabe o que você vai falar, já sabe o que você vai pensar. Tem como se esconder, tem como argumentar diante de um Deus assim? E às vezes a gente ainda quer dar desculpas para Deus. Quer dizer que, mas eu não fiz, mas eu não falei, mas não tem mais. Com Deus não tem mais, irmãos. Ele já sabe o que você vai dizer. Ele já sabe o que você vai pensar. Ele já sabe o que você está pensando. E mesmo assim, Ele te ama. Mesmo assim, Ele te ama. Ele me ama. Aleluia. O Senhor já sabia quando você estava lá na sua casa decidindo se você ia vir no culto ou não. Porque Ele conhece o meu deitar, o meu assentar. É o que está escrito aqui. Aleluia. No versículo 5 diz: Tu me cercastes em volta, puseste a tua mão sobre mim. Aleluia. Em algumas traduções dizem que Ele está à nossa frente, Ele está atrás e Ele está acima. Ou seja, o Senhor, Ele está no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Aleluia. Não há como se esconder do nosso Deus. Não há como, para onde você for, se você tivesse o poder de voltar atrás numa máquina do tempo ou adiantar o tempo, o Senhor estaria lá. Ele estaria lá. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos abrir alguns versículos para confirmar isso sobre o Senhor. Jeremias, capítulo 65. Jeremias. Desculpa, irmãos, não é Jeremias, é Isaías 65. Versículo 24 diz assim: E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O que o Senhor quer dizer nessa palavra? Que antes mesmo que você faça a sua oração, o Senhor pode te responder antes de você clamar, porque Ele já sabe o que você vai pedir. Ele está um tempo à frente. Aleluia. Lucas capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 19, versículo 31. Aleluia. Lucas 19, 31, versículo 31. Aleluia. Diz assim: E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhes direis, porque o Senhor precisa dele. Versículo 33. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? 34. E eles disseram: O Senhor precisa deles. O Senhor já mandou os discípulos irem, já sabia o que eles iriam
poderiam perguntar e já disse, vocês vão responder assim. Aleluia. Mateus, capítulo 9, versículo 4. Aleluia. Diz assim: mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Não saiu uma palavra da boca, mas o Senhor já sabia a intenção do coração. Aleluia. Salmo 138. Glória a Deus. Hoje vocês vão ler Bíblia igual eu li hoje, irmãos. Olha. Salmo 138, versículo 6, diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas aos soberbos conhece de longe. Essa expressão que diz conhece de longe significa que o Senhor conhece antecipadamente, muito antes. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está à frente, o Senhor está no passado, o Senhor está no nosso futuro, o Senhor está no nosso presente. Glória a Deus. No versículo 6 diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Lá em Coríntios, não, em Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus eternamente. Aleluia. Não há como compreender os pensamentos do Senhor. Davi, ele estava falando isso, que na pequenez dele não havia como ele compreender como um Deus tão grande, tão soberano, tinha tal ciência. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 7 diz: para onde mirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no seu homem a cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. E nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Aleluia. Em Gênesis capítulo 1 diz que quem criou a luz foi Deus. Ele é a própria luz. Glória a Deus. No capítulo 4, no versículo 6 de 2 Coríntios, vamos lá, irmãos, me acompanha aí. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Aleluia. João 1,15, 1,5. João 5 diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Glória a Deus. 1 Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Glória a Deus. Sabe por que o Senhor fala sobre isso? Porque Ele te escolheu, porque Ele te formou, e porque as trevas ela não te encobrem, porque nós somos
o que está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis a virtude que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! É por isso que as trevas elas não podem nos encobrir, porque nós já fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe e nós somos dele. Ele deixa isso bem claro na palavra dele. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 13: Pois possuístes o meu interior, me formaste ou entristeceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entristecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. Eu queria parar nessa parte aqui, irmãos, para falar sobre essa frase. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quando Davi fala sobre isso, ele não está falando de um embrião, porque o embrião ele já está formado. E a ciência, ela diz que se é um embrião ainda não há vida, não é verdade? A ciência diz assim. Mas a palavra do Senhor diz aqui que quando a gente ainda era informe, o Senhor já tinha nos visto. Ele já tinha nos escolhido. Ou seja, quando ainda estava acontecendo a fecundação da sua vida, você nem tinha forma ainda, o Senhor já estava escrevendo a sua vida, já estava determinado para você o que você seria, o que você faria, quem você seria. Deus já sabia o seu nome. Deus já te conhecia pelo seu nome, quando você ainda não tinha nem forma, você ainda era um ajuntamento de células. E essa palavra que diz que Ele nos formou, que Ele nos entreteceu, que Ele nos fez, essa palavra quer dizer que Ele nos teceu, assim como o tecido. Nosso corpo ele é revestido de células, é um tecido adiposo. Quem fez isso foi o Senhor. Foi o Senhor que nos fez. Então agora você sabe que a partir do momento que houve a fecundação, a sua mãe e o seu pai ainda nem sabiam que você existia, que você já estava lá implantado no útero, mas o Senhor já sabia, você já era contado como uma vida. Aleluia! Glória a Deus! E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia e noite formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus! Quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria maior número que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Irmãos, o versículo 17 diz que os pensamentos do Senhor são preciosos. Você sabia que o Senhor pensa em você? O Senhor pensa em mim? E isso está na palavra. E nós vamos ler sobre isso. Aleluia! Glória a Deus! Vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz assim. Deixa eu só achar onde está. Glória a Deus! Aleluia! Isaías capítulo 44, versículo 2. Diz assim: ainda sobre a escolha do Senhor, assim diz o Senhor que te criou, te formou, desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, pois tu, Jesurum, a quem escolhi. Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz assim, sobre os pensamentos de Deus: pois eu bem sei os pensamentos que penso sobre vós, sobre mim, sobre você, diz o Senhor, pensamentos de paz
e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. O Senhor pensa em mim, o Senhor pensa em você, e os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz. Aleluia. Glória a Deus. Tem ainda Isaías 55. Glória a Deus. Isaías 55, capítulo 8. Capítulo 55, versículo 8 e 9. Que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Irmãos, você pode projetar a sua vida toda, o seu pensamento ainda não vai ser tão bom quanto o do Senhor para você. Você pode projetar uma vida maravilhosa, mas nos planos do Senhor Ele tem uma vida ainda melhor para você. Você tem noção disso? De como é ter um Deus que já planejou toda a nossa vida e a gente ainda fica preocupado com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai comer, com o que a gente vai fazer, sendo que o Senhor já projetou o nosso dia, nossa noite, o nosso amanhã, o nosso futuro. O Senhor já planejou. O que nós precisamos é apenas confiar no Senhor, acreditar nas palavras dEle. A palavra nos fala todos os dias. Deus fala na palavra para nós examinarmos as Escrituras, para nós cumprirmos o que está escrito. Se você cumprir o que o Senhor tem falado na palavra dEle, certamente o fim dos seus dias serão com Ele na glória. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, continuidade. Nós paramos no versículo 17, 18. No versículo 19, irmãos, Davi está um pouquinho irado, né? Ele diz assim: ó Deus, tu matarás de certo ímpio, apartai-vos também, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem? E não me aflige por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Nesses versículos, Davi nada mais, nada menos, como eu e você, fica irado diante de pessoas que desdenham do Deus que ele serve. Os inimigos de Davi, eles desdenhavam do Deus de Israel. Essa raiva, esse furor que Davi estava dizendo aqui, não era uma raiva pessoal, mas uma raiva do Deus que ele servia. Ele estava nas palavras dele defendendo o Deus dele. Quantas vezes nós não ficamos com raiva de pessoas que ficam desdenhando ou ficam maldizendo o nosso Deus? Davi apenas fez isso. Só que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E mais embaixo ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No mesmo momento que ele diz essas palavras, ele fala: Deus, olha direito aí dentro de mim, vê se tem alguma coisa que ainda te entristece. Prova-me. Quando ele fala prova-me, é para ele provar mesmo. Davi está dando permissão para o Senhor fazer a vida dele o que ele quiser. Ele deu total autonomia a Deus sobre o que Deus faria com a vida dele. Aleluia. Davi, ele tinha um coração voltado ao Senhor. Davi, ele tinha um coração de servo. Aleluia. Ele terminou com essa oração. Ele terminou dizendo isso ao Senhor. Essa expressão de esquadrinha, no hebraico, significa selecionar os grãos. Ele disse para o Senhor: seleciona os meus pensamentos, os meus sentimentos, seleciona tudo aí que há dentro de mim, vê se há alguma coisa de bom, vê se há. Ele diz isso para o Senhor, e vê se há algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse versículo 20
24, eu escolhi, aleluia, 2 Samuel 22, versículo 31 ao 33, para finalizar. Aleluia. Que diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é o nosso Deus além do Senhor? E quem é a rocha senão o nosso Deus? E quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho? Quem é o nosso caminho? Quem é o nosso caminho? É o Senhor. E essa palavra me faz olhar para João 14, versículo 6, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Essa palavra diz: guia-me pelo caminho. Nós temos que ser guiados por quem? Quem é o nosso caminho? É Jesus. E eu te agradeço a minha oportunidade, irmãos. Peço que os irmãos orem por mim. Peço que os irmãos orem pela minha família. Talvez as expectativas tenham sido diferentes, mas foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Fui fiel ao que o Senhor ministrou no meu coração. Vou me empenhar mais. Vou me empenhar mais. Eu faço esse compromisso com vocês e com a igreja, pastor. Vou me empenhar mais em me desenvolver na palavra do Senhor, em expor a palavra do Senhor, mas eu agradeço de coração essa oportunidade e que as palmas do Senhor.